irmãos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus, irmãos, por mais um domingo que o Senhor nos concede de estar na sua casa, ouvindo a sua palavra, aprendendo mais de Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós nessa manhã e que possamos, de fato, sermos edificados pela sua palavra. O irmão Raimundo, certa vez, me confidenciou que quando eu vou pregar, ele já abre em Esdras, né? Já deixa ali a Bíblia marcada para não perder tempo. Tendo dito isso, irmãos, vamos então abrir o livro de Esdras. Amém? Capítulo 3 de Esdras, verso 1 ao verso de número 2. Nós já temos caminhado em alguns sermões nesse livro, tentando observar a vida do povo de Israel, a reconstrução do culto, a reconstrução do próprio templo, a reconstrução da própria cidade. E nós temos tirado lições valiosas para a nossa vida a partir desse texto. E hoje nós rogamos ao Senhor que não seja diferente, que Ele possa nos ensinar através da sua palavra, em específico nesse livro de Esdras, capítulo 3, verso 1 e o verso 2. Esdras 3, 1 e 2. Amém, irmãos? Leiamos as Escrituras. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Amém. Senhor Deus, nós necessitamos da Tua palavra mais uma vez, Senhor. Nós rogamos pela Tua graça, rogamos pelo Teu sustento. Sem Ti, Senhor amado, nós nada poderemos fazer, Senhor. Como é precioso, Senhor amado, os Teus princípios e como é grande a soma de cada um deles, Senhor. Desvenda, Senhor amado, o nosso entendimento para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Que possamos ser agraciados com ela, que possamos ser impactados com a Tua palavra, Senhor. Nos instrui, nos exorta, nos educa na justiça, Senhor amado, porque é isso que a Tua palavra promete fazer em nós, Senhor. Se conosco, Senhor, nessa manhã, ao longo de todo este domingo também, que Tu possa falar poderosamente aos nossos corações. Assim nós rogamos em nome de Cristo, no poder do Espírito. Amém. Irmãos, como eu já estava mencionando, nós temos caminhado por alguns sermões nesse livro de Esdras. E no nosso último sermão, nós observamos o capítulo 2, que é um capítulo, podemos dizer, bem recheado de genealogia. Até um capítulo um pouco tanto difícil de pregá-lo, mas nós observamos 3 coisas muito importantes no capítulo 2. Nós observamos um personagem central no capítulo 2, que foi Zorobabel. Nós pontuamos que a partir de Zorobabel tínhamos ali um mediador para a reconstrução da vida do povo em Israel. Nós apontamos, então, textos que mostravam que Zorobabel era a tipologia de Cristo, e que Cristo cumpria, na verdade, aquela tipologia, demonstrando que a partir de Cristo nossa vida é reestruturada, refeita, renovada. Nós renascemos a partir, então, de Cristo. A partir disso, nós observamos também a beleza do escritor em colocar nomes aos indivíduos que estavam voltando do cativeiro. E nós enfatizamos a importância de Deus conhecer cada um dos seus eleitos. Observamos também como o Senhor nos conhece pelo nosso nome, como Ele conhece a nossa história e como o Senhor tem dirigido a nossa vida através de todo o tempo que nós estamos aqui nessa terra. Observamos, por fim, irmãos, que nem todos aqueles que voltaram na caravana, à semelhança da igreja, de fato pertencem ao povo de Deus. E essa necessidade de urgência de pensarmos, observarmos e sondarmos o nosso coração se nós de fato pertencemos ao povo de Deus, nos lançava a gravidade de nós nos envolvermos com as coisas celestiais da igreja. Nós temos que ter atenção para a santidade de Deus e para a nossa pecaminosidade. E diante disso nós precisamos ponderar naquilo que nós nos relacionamos. Partindo do capítulo 2, nós chegamos ao capítulo 3, e aqui eu gostaria de observar pelo menos 2 pontos com os irmãos na manhã desse domingo. O primeiro deles
é a importância da unidade do povo na adoração e, principalmente, a unidade do povo na adoração, que é cristocêntrica. Cristo é o centro da unidade do povo que busca entender. Nós observamos aqui, irmãos, no capítulo 3, no verso 1 e verso 2, o início do povo em construir o templo e o altar do Senhor. Nós já passamos pelo texto do capítulo 1 e 2 e lembramos que essa terra era uma terra completamente arrasada. Não havia casas, pouco havia cidades, o povo estava completamente exilado, não havia economia, não havia centro político, não havia qualquer tipo de administração da nação de Israel. Mas, apesar disso, o povo volta para a terra e, diante de todas essas necessidades sociais, nós observamos que o povo, primeiramente, observou a necessidade de não construir as suas casas, mas de construir um templo para adorar a Deus. Nós observamos que a prioridade do povo não era o abrigo doméstico, mas o abrigo para a alma deles. Nós observamos que o pessoal começa a considerar a necessidade de cultuar o Senhor. Antes de morarmos bem, nós precisamos ter um bom Deus. Antes de nós termos uma boa cama, nós precisamos ter um bom templo para buscarmos o Senhor. Antes de nós termos a nossa economia estruturada, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. É essa mentalidade que vai guiando o povo de Israel. E é muito curioso porque o verso 1, quando começa destacando a data em que essa reestruturação específica do culto começa, ele destaca o 7º mês. Veja, em chegando o 7º mês. Esse 7º mês, ele geralmente está ligado a setembro ou outubro. E é muito curioso porque é exatamente o mês em que o povo fazia a expiação dos pecados e é exatamente o mês também que o povo lembrava da sua lida através do deserto até chegar a Canaã. É muito simbólico e também pedagógico nós entendermos que a necessidade que o povo vê de construir a sua espiritualidade, o altar, o templo de Deus, passa exatamente do período em que precisava pedir perdão dos seus pecados, bem como também lembrar que a terra em que eles estão, ou a vida que eles levam, é uma vida peregrina. E isso vai trazendo uma importância ainda mais urgente. Nós, como peregrinos, pensando como povo de Israel, nós, como peregrinos, precisamos cada vez mais pensar naquilo de fato que é eterno, no templo do Senhor. Nós, como pecadores, precisamos pensar muito mais no perdão dos nossos pecados, na gravidade do nosso coração, na podridão que é o nosso coração, antes de pensarmos em toda e qualquer outra coisa que possa cercar a nossa vida. A economia, o trabalho, a família, tudo isso tem precedência e antecedência do culto ao Senhor. Ao pensarmos nisso, irmãos, vejamos o verso 1, na parte final. Aqui nós observamos a unidade na restauração da adoração coletiva. O texto diz, como um só homem, como um só homem. No capítulo 2, como nós já relembramos hoje, que foi exposto no sermão anterior, a ênfase no capítulo 2 era nos indivíduos. Nós vimos ali genealogia, pessoas sendo pontuadas. No capítulo 3, o autor, o escritor, ele vai trazer a nossa mentalidade, os nossos olhos, para a coletividade. Nós saímos da individualidade e para a coletividade. E quando nós observamos e cogitamos de onde vem essa unidade do povo, será que vem da empatia, vem da solidariedade do sofrimento, vem da nacionalidade, do patriotismo, do envolvimento com a nação, da pobreza que assim vai cercando esse povo? Nós observamos que alguns círculos sociais da nossa sociedade e da história, por exemplo, eles vão se unindo através de senso comum ou de pontos comuns de sofrimento. Aqueles que já tiveram acesso à história um pouco do nazismo, até um filme recente saiu, O Tribunal de Nuremberg, muito interessante o filme, vai trazer exatamente uma ideia muito peculiar. O povo se uniu numa Alemanha completamente sofrida, esquecida, dentro de um momento de crise financeira, e a partir da crise financeira, da crise ali de trabalho e tudo mais, esse povo se une e surge então aquele nacionalismo do nazismo. Mas é muito curioso que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e para o povo de Deus, o que de fato nos une, irmãos, não é a pobreza,
não é o nosso sofrimento, não é o senso comum de estarmos juntos aqui como um clube social, mas, na verdade, o que nos une, irmãos, é o despertamento do Espírito de Deus em nossas vidas. É o Espírito de Deus que tem conduzido cada um, como junta, como diz Paulo, sendo ligada uns aos outros, até que nós sejamos um corpo só, um só templo, um só santuário. Veja, por exemplo, o capítulo 1 de Esdras, o verso de número 5. Esdras, capítulo 1, verso 5. Observe o que o texto diz. Então, se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Cujo Espírito Deus despertou. Quando você unifica esse texto, cujo o Espírito Deus despertou, você olha o verso 3, verso 1 diz, como um só homem. O ajuntamento solene da igreja, como um só corpo, como um só templo, um só santuário, é derivado do despertamento do Espírito Santo em nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, irmãos, sentados, ouvindo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo despertou cada um de nós. Cada coração aqui, cada alma regenerada, cada espírito vivificado, tudo o que nós fazemos aqui hoje é por conta e decorrência do Espírito Santo em nossas vidas. A unidade na adoração, a unidade do povo de Deus, demonstra a interligação espiritual de nós com cada um, bem como também demonstra a interligação espiritual de nós com o próprio Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7, verso de número 11 e verso de número 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, verso 11 e verso 12. Paulo escreve à igreja em Corinto, uma igreja dividida, em brigas, em intrigas, em partidos, dizendo o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O Espírito Santo está manifestando na igreja, visando buscar um fim proveitoso para a própria igreja. Aí o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui, irmãos, eu tomo uma boa lição de David Peterson na teologia bíblica da adoração. Ele mudou minha perspectiva quanto a isso. Por vezes nós temos uma mentalidade de virmos à igreja adorar o Senhor, e essa mentalidade é completamente correta. Mas nós nos esquecemos que o ensinamento paulino, antes da edificação pessoal de cada um de nós, o nosso fim para o qual nós nos ajuntamos domingo a domingo é para a edificação da coletividade. A coletividade ela tem que ser a prioridade antes de nós. Não é porque eu quero ser edificado que eu desprezo a edificação da igreja. Eu amo a edificação da igreja e, a partir disso, por consequência, eu sou edificado. É a edificação da igreja pela qual o Espírito Santo distribui dons a cada um de nós. É a edificação da igreja que o Espírito Santo visa e vai nos trazendo união a cada um de nós. É através da perspectiva que o Espírito quer edificar a própria igreja, que ele vai trazendo humildade, longanimidade, vai trazendo todos os frutos do Espírito a cada um de nós. É sempre a edificação da igreja. Diante dos interesses pessoais, da soberba que acomete a nossa individualidade, da maldade dos nossos corações, a única coisa, irmãos, que justifica estarmos todos aqui cantando o mesmo hino, estarmos em paz no mesmo lugar, de posse da mesma Bíblia, ouvindo outro pecador ministrar, é a sobrenaturalidade do Espírito Santo em nossas vidas. Nós não temos outra pessoa, outro motivo, outra razão para estarmos aqui juntos, irmãos, se não for o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos juntando e nos edificando. Nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma. Nós, irmãos, não podemos adorar a Deus sem o próprio poder de Deus. Nós não temos ferramentas em nossos corações, em nossas mãos, para adorarmos a Deus, se o próprio Deus não conceder graça e misericórdia a nossas vidas. Nós não conseguiremos fazer nada disso. A unidade, quando nós olhamos para esse texto,
embeleza a adoração pública e cristã da igreja. A divisão, por sua vez, ela deforma a adoração coletiva. Ainda em Coríntios, convido os irmãos, no capítulo 1, verso de número 10. 1 Coríntios, capítulo 1, verso número 10. Como eu disse, irmãos, a unidade, ela embeleza a adoração pública. A divisão, por sua vez, ela deforma a adoração coletiva. Houve divisão na igreja de Corinto e vejamos o verso 10 do capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Lembra que eu disse? A unidade embeleza a adoração, a divisão, ela deforma essa adoração pública. Agora veja, capítulo 12, novamente, verso 19 e verso 21 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 19 ao verso 21. Observe a deformação do corpo da igreja quando há divisão. Você olha isso aqui, você pensa um pouco no Frankenstein completamente desconfigurado. Verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Imagine a divisão da igreja, ou a divisão do povo de Deus, complica todo esse ajuntamento no domingo, irmãos. Completamente. Toda e qualquer divisão que nós tivermos em nosso meio, a adoração pública no domingo de manhã, no domingo da noite, será completamente desfigurada, completamente desajustada. Hoje nós nos juntamos e somos edificados um no outro e em Cristo Jesus, porque em nosso meio há unidade promovida pelo Santo Espírito de Deus. Irmãos, se o Espírito Santo, por um minuto sequer, soltasse as amarras da nossa unidade, nós nos destruiríamos. É essa a verdade. Não haveria qualquer importância ou relevância de nós amarmos uns aos outros, ou de nós cuidarmos uns dos outros. A unidade da igreja, ela dá qualidade à nossa adoração. Se não temos unidade na nossa adoração, a igreja ela se perde completamente. E a divisão, infelizmente, irmãos, ela é um problema que persegue a igreja e nós devemos estar atentos a isso. O inimigo das nossas almas sabe que dividir a igreja é desonrar completamente a Jesus Cristo. Nós observamos que os repatriados lá de Israel se dedicaram ao culto de maneira coletiva e de maneira unida. E Paulo enfatiza a unidade como algo essencial em nosso meio. Nós devemos preservá-la com todo o empenho, evitando qualquer divisão. Embora o Espírito Santo nos una, nós devemos lutar pela unidade entre nós. Efésios, capítulo número 4, verso de número 3 ao verso de número 6. Efésios, capítulo 4, verso número 3 ao verso número 6. Paulo ele é muito ciente de que é o Espírito Santo que concede graça à igreja em permanecer unida e em paz, em ser edificada. Mas nós não podemos esquecer jamais, irmãos, da nossa responsabilidade quanto igreja, de lutarmos por isso também. O verso 3 da carta de Paulo a Efésios, no capítulo 4, diz o seguinte: esforçando-vos, lutando, dedicando-se, empenhando-se, empregando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cabe a nós preservarmos essa unidade. Verso 4, por que isso? Porque há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos,
todas as vezes que algum coração, por falta de entendimento ou com dolo, se empenhar em causar brigas, divisões, partidos na igreja, este momento de adoração no domingo será significativamente afetado e nossa edificação será fraca. O que nós podemos rogar a cada um é o exame próprio. O que nós de fato temos feito na igreja, irmãos? O nosso comportamento produz união ou desunião? Nós temos promovido partidos no meio do nosso meio, no meio da igreja? Quem vem de fato em primeiro lugar? A edificação da igreja ou a edificação de si próprio? Meus irmãos, o quanto de fato você tem amado a Igreja Batista de Parquelândia? O quanto de fato você tem amado a igreja de Cristo Jesus? Nós não podemos, irmãos, em momento algum, nos dar o luxo de sermos fracos na promoção da paz em nosso meio. Às vezes, a gente já teve contato com alguns irmãos, há muito empenho, há muita força para a briga, para a luta, para divisões, mas pouco empenho para a paz. Nós, uma certa vez, estava aqui expondo um texto de uma oração específica, um tipo de oração, e uma reação de Pedro me chamou muito a atenção quando Cristo está no Jardim das Oliveiras. O Senhor, pelo menos por 3 vezes, chama os discípulos para orarem. Vamos orar, minha alma está angustiada, eu preciso orar, eu quero companhia na oração, eu preciso batalhar em oração, mas com vocês. Mas não havia qualquer disposição dos discípulos em orar, irmãos. Qualquer disposição em estar ali com um companheiro, lutando, batalhando de maneira espiritual. Mas é muito interessante que quando a horda ali dos romanos chegam para aprender a Cristo, a primeira reação de Pedro é exatamente pegar uma espada e tentar matar outra pessoa. O que Cristo pede, solicita e roga é oração. O que ele jamais pediu foi a questão da guerra, da mortandade, do homicídio, mas era para isso que ele tinha disposição. Para orar, não. Mas para matar qualquer disposição no seu coração estava ali, presente. E é interessante que o Senhor não valida isso. Não valida isso. Isso não é validado pelas Escrituras, irmãos. O que é validado pela palavra do Senhor é o perdão, a humildade, a longanimidade, o amor à igreja e o amor a Cristo. Irmãos, que nós sejamos encontrados pelo Senhor sempre aqui, com todas as nossas forças empenhadas e de joelho, promovendo a paz no nosso meio, para que essa adoração pública seja mantida em santidade diante de Deus. A unidade da adoração coletiva, irmãos, ela não acontece por si mesma, mas por meio de Cristo. E o que eu quero dizer quando eu falo que a unidade na adoração coletiva, ela não acontece por si mesma? Ajuntamento por ajuntamento, a gente vê em todo e qualquer lugar. Eu vinha no caminho, passou umas 3 senhoras com aquele guarda-chuva e aquela bolsinha, supostamente ela é evangelizando, os irmãos já sabem quem é. E eu olhei, eu falei para a Salinas, amor, unidade sem Cristo. Unidade sem Cristo. E o diferencial não é a unidade por unidade, mas a unidade no próprio Senhor Jesus Cristo. Porque se nós nos ajuntarmos sem a perspectiva correta de que é o Senhor que nos une, nos mantém firmes, é por causa dele que nós estamos aqui, a nossa unidade se perde. Porque nós não teremos o mecanismo ou a representação correta diante do próprio Deus. E é muito belo o verso 2 de Esdras, capítulo 3, e eu convido os irmãos a retornarmos a ele. Esdras, capítulo 3, verso 2. Como eu posso dizer, é uma dificuldade de todo e qualquer pregador sempre trazer para a igreja o encantamento que ele tem enquanto ele prepara o sermão. Eu lamento muito eu não conseguir trazer todo o encantamento que eu vi nesse texto do verso 2. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel. Os irmãos hão de lembrar que no capítulo 2, nós destacamos um personagem central, no capítulo 2 seria Zorobabel. A partir dele, o povo estaria ali reunido e reedificando as suas casas, a sociedade, a questão da linhagem davídica. Quando nós olhamos para Jesua, no capítulo 3, os irmãos já estão pegando a pronúncia, né? Jesua. Nós temos uma tipologia também de Cristo Jesus aqui. Nós observamos a linhagem sacerdotal sendo restabelecida no povo de Israel. Após sofrer
no exílio, um povo despedaçado, ele novamente, de maneira pública, ele pode ter um representante diante de Deus para levar a sua adoração e pedir perdão pelos seus pecados. Imagine um povo durante 40 anos sem poder pedir expiação dos seus pecados. A gente, numa semana, já acumulou tanto pecado, imagine 40 anos, irmãos. Sem ter um representante diante de Deus, sem contemplar toda a simbologia de que é ver um sacerdote levando os seus pecados e voltando de lá com também a santidade de Deus para impactar o seu coração e os seus olhos. E quando nós olhamos para isso, nós nos perguntamos quais são as qualidades desse sacerdote. Qual é a qualidade do sacerdote Jesua e para quem ele aponta? Eu convido os irmãos a abrirmos em Zacarias, capítulo 6, verso de número 9 ao verso de número 13. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Se você chegar no Novo, Mateus, vote um livro, Malaquias, vote mais um livro, Zacarias. Zacarias, capítulo 6, verso 9 ao verso 13. Zacarias 6, 9 ao 13. O profeta assim escreveu: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobia e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe nas cabeças de Josué, que é Jesua, e aqui Ageu e Zacarias registram como Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e diz-lhe: Assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A primeira qualificação que o profeta traz a Jesua é a qualificação dele ser um renovo. O capítulo 53, que foi lido na leitura oficial de domingo passado, nós observamos que esse texto de Isaías 53, verso 2, apontava para Cristo, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de sua terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus é qualificado como aquele mesmo que edificará o templo do Senhor. Em Mateus 16, 18, Cristo diz que ele edificaria a sua igreja. Jesus é tratado em Zacarias como aquele que será revestido de glória. Em Atos, capítulo 7, versos 55 a 56, Estevão, à beira da sua morte, olha para o céu e vê Cristo de pé, à destra direita de Deus, glorificado depois da ressurreição. A acumulação perfeita dos ofícios sacerdotal e também da realeza estava ali simbolizada em Jesua, mas também encontrada em Cristo Jesus, em Hebreus, capítulo 7, verso 22 ao verso 25, que diz: Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar nesse sacerdócio. Este, Cristo, no entanto, porque continua para sempre, porque é eterno, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A adoração, irmãos, procede de Deus para nossas vidas, e Deus escolheu Cristo Jesus para que a nossa adoração voltasse ao próprio Deus. Ele estabeleceu um único mediador, o único servo sofredor, o único cordeiro, um único leão, um único sacrifício, Cristo Jesus. Observando esses dois pontos, irmãos, e nós passamos a unificá-los, nós nos perguntamos: por que a unidade na adoração em Cristo é tão vital para a igreja? Nós entendemos que, como corpo de Cristo, é unido a Ele, que entramos na presença de Deus, e fora desse corpo ninguém subsiste diante do Senhor. A unidade por si só, como já enfatizado, ela não é nada se ela não for uma unidade em Cristo Jesus.
Nós dependemos inteiramente do Senhor, irmãos. Ninguém pode, irmãos, em sua soberba, apreciar ou entender que nós somos recebidos diante do Senhor porque nós cantamos bem, porque temos eloquência quando oramos, porque de algum modo, algumas vezes pregamos bem, ou porque temos uma vida financeira bem estabilizada, ou porque temos bons relacionamentos. Tudo que nós temos, irmãos, não nos qualifica para entrarmos diante de Deus em sua adoração. A qualificação de nós estarmos aqui no domingo, louvando ao Senhor pela manhã, louvando ao Senhor pela noite, vem inteiramente de Jesus Cristo, esse crucificado, este ressuscitado, este glorificado nos céus, e assim nós contemplamos este Cristo. Nós não podemos esquecer disso, é dele que nós dependemos. Nós não podemos entender, irmãos, qualquer qualidade em nós, mas nós podemos perceber, ainda que por vezes de maneira embotada, toda e qualquer qualificação vem de Cristo Jesus. É muito belo porque quando nós pensamos isso, nós observamos que o sacerdócio de Cristo Jesus, ele humilha o homem, porque o desqualifica para tudo. Toda e qualquer obra que nós temos é desqualificada, é trapo de imundícia diante de Deus. Mas é belo que quando nós percebemos que embora nós sejamos nada, não tenhamos nada, o sacerdócio de Cristo também nos socorre em nossa humilhação diante do próprio Deus. Graças ao nosso bom Deus, que ele providenciou um próprio cordeiro para si, e assim nos fez entrarmos e adorarmos ao Senhor. E essa unidade, irmãos, não pode jamais ser esquecida por nós. Para além disso, irmãos, Jesus sempre levará, não somente você, mas levará a unidade da igreja diante de Deus na adoração. Eu concluo dizendo que, diante de tudo que aprendemos, nós devemos reconhecer a indispensabilidade da unidade da igreja, especialmente na adoração no domingo no culto público. A edificação da igreja, irmãos, ela vem sempre antes da edificação pessoal de qualquer um de nós. Um povo dividido, ele se afasta de Cristo, e sem Cristo não há verdadeira adoração. Nenhum método criado por nós será aceito por Deus. Em sua providência, ele já nos deu seu Filho. Charles Wesley, ao falar da igreja celestial, que seriam os irmãos que já morreram, que já estão na glória, e também falando da igreja terrena, dessa unidade da igreja celestial e da igreja terrena, ele compôs 2 hinos, eu queria destacar versos desses 2 hinos, que diz o seguinte: um só exército do Deus vivo, ao seu comando nos curvamos. Parte do exército já cruzou o rio da morte, e parte está cruzando agora. A igreja triunfante em teu amor, suas grandes alegrias nós conhecemos. A igreja celestial canta o cordeiro com hinos celestiais, a igreja terrena com hinos territoriais. Oremos, irmãos. Senhor Deus, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez. Nós não somos nada diante de Ti, Deus, e graças a Deus pelo Teu Filho que nos socorreu. Onde estaremos, Senhor amado, se não fosse o eterno Cordeiro sacrificado naquela cruz? Meu Deus, que desprezo, Senhor amado, não podemos Te adorar em santidade. Mas graças a Cristo Jesus nós podemos ainda com dificuldade olhar para a beleza que é o Teu trono, Te adorar, sermos alimentados pela Tua palavra, sermos preenchidos por hinos tão belos que são cantados pela Tua amada igreja, Senhor. Ó Deus, afasta de nós toda e qualquer divisão que nos persegue, Senhor. Que seja sempre encontrada em nós unidade, paz, principalmente esforço do nosso próprio coração para mantermos essa unidade no Espírito, Senhor. Meu Deus, promove em nós, Senhor amado, a perfeição de Cristo Jesus, até que assim Ele venha nos chamar em corpo glorioso, assim também contemplar, Senhor amado, e completar a nossa carreira. Fica conosco, assim nós oramos em nome de Cristo, no poder do Espírito. Amém, Senhor.